noite a todas, todos e todes. É um imenso prazer estar aqui, né, nesse último dia da Semana Feminista. Uma semana tão produtiva, tão rica em conteúdo. Peço desculpas, né, de antemão pelos contratempos tecnológicos que tivemos aí. Em todas as tentativas, eu reclamei da inteligência artificial e dizendo que ela estava nos boicotando por ser machista. Eu vou tentar reclamar mais uma última vez para ver se ela não me boicota. Mas eu, né, como eu mencionei, eu acho que a gente é bastante insistente, teimosas, né? Então vamos conseguir na insistência. Infelizmente a gente não conseguiu transmitir ao vivo, né? Então, eu peço a consideração de vocês, porque a gente não vai ter como responder as perguntas, né, no vídeo. Vocês podem deixar questionamentos aí nos comentários né, e alguma coisa que vocês queiram saber ou falar, enfim, que a gente vai ler depois e até pode responder, né, por escrito, mas nós não vamos poder responder ao vivo, porque estamos gravando a sala para poder divulgar depois. Então, como eu disse, né, no dia 19 de outubro, nós começamos, nessa última semana, então, nós do NEPEGS, né, a gente viveu uma experiência diferente, né, que foi colocar na internet aquilo que a gente já vinha fazendo, já vinha acontecendo há 4 anos seguidos, né. Chegamos, enfim, à 5ª edição da Semana Feminista. E devido à pandemia, nós nos adaptamos, né, para esse meio virtual. A gente enfrentou inúmeras dificuldades e esse vídeo é uma comprovação disso, né? E aqui também tivemos que nos adaptar, né, e improvisar. Tivemos algumas surpresas e com certeza trabalhamos bastante nessa semana. Mas, do meu ponto de vista, isso valeu a pena, né? Porque o que nós vimos durante todos esses dias, e eu vou abrir um parênteses, né, para quem não viu, as nossas atividades, elas estão disponíveis no nosso Instagram, na nossa página do Facebook e no nosso canal do YouTube. E todos os nossos endereços estão na descrição do vídeo. Então, o que nós vimos nessas atividades é que o espírito transformador, né, do feminismo ainda nos une, né? A gente está distante fisicamente, mas unidas em um mesmo ideal, né, que é trazer essa semana, trazer a discussão, levantar, né, a pauta das mulheres na pandemia e provocar, né, na sociedade a discussão sobre esse tema tão importante e tão na ordem do dia. Então, o feminismo, ele é uma luta coletiva, né? Não é à toa. Essa semana ela foi construída com muitas vozes e com muitas mãos. Então, Eduarda, Brenda, Camila, Julie, Yasmin, Gesiele, Anderson, Dayana, Lucia, Monize, Maria Alice, Rosemar, Carol, Débora, Sofia, Letícia, Fernanda, Caroline, Alessandra, Anaí, Gleide, Magnólia, Suelen, Maria, Pamela, Josi, Priscila, Jéssica, Viviane, Daniel, Ágata, Bianca, Helena, Cauã, Maria Gabi, Thaís, Yasmin, todas as pessoas do NEABI, do Conversa com Elas, do Rádio na Mão, do We Can Be Readers, do Desconstruindo Amélia, as mulheres trabalhadoras que nos ajudaram a compor os posts no nosso Instagram, as mulheres que fizeram os vídeos sobre os cuidados com o corpo, integrantes do nosso núcleo que sempre estiveram conosco ao longo dessa caminhada, as gurias que conversaram conosco hoje à noite, a Kimberly, a Mariana, a Ju, a Andréia e a Natália. Muito obrigado por acreditarem junto conosco. Obrigado também a todo mundo que acompanhou a nossa programação ao longo dessa semana. E nunca se esqueçam que juntas somos mais fortes. Um grande beijo para todas e para todos e muito, muito obrigado. Fiquem agora com essas gurias maravilhosas, a Kimberly e a Mariana, que conduzirão uma conversa com nossas 3 convidadas também muito maravilhosas sobre um tema tão pertinente no nosso dia.
que é a sobrecarga das mulheres na pandemia. Um grande beijo, uma grande noite para todo mundo. Muito obrigada. Tchau. Boa noite, pessoal. Hoje a gente inicia o encerramento da Semana Feminista com a live sobre sobrecarga das mulheres na pandemia. A mediação, como já disse a Lu, será feita por mim, Mariana, e pela Kimberly. Nós duas somos estudantes de fabricação mecânica do IFRS e membros do NEPEGS. Na nossa mesa nós temos a Ju Blazina, escritora, bióloga, ativista cultural, mestrando em letras e mãe do Jim. É autora da coletânea de poemas 8 horas por dia, além de participar em antologias e revistas literárias. Também temos a Andréia Rosa, que é graduanda, pós-graduanda e especialista em matemática, diretora-geral do 6º núcleo do CETERS, conselheira do CONDIM e professora de matemática da rede estadual desde 2002. E temos também com nós a Natália Marques, psicóloga especializada em urgência e emergência, mestranda em psicologia da saúde, com tema de estudo sobre violência sexual, atua como psicóloga clínica e palestrante em temáticas de violência contra a mulher e feminismo. Kim, passo a palavra para ti. Oi, gente, boa noite. Boa noite que estão aqui conosco e a quem está nos assistindo. Então, para iniciar, eu queria que vocês contassem um pouco sobre o trabalho de vocês. A gente sabe que a Ju e que a Andréia são mães, então a gente queria saber como é para vocês conciliar o profissional com a maternidade. E para ti, Natália, como é que a pandemia modificou a tua rotina? Quem quiser falar, pode começar. Bom, vou falar então. Boa noite, eu sou a Ju Blazina. Então, como as gurias, como a Mariana apresentou, eu sou escritora, faço pós-graduação em letras e sou mãe do Jimmy. E então, assim, para mim a pandemia, como ela impacta, na verdade, ela evidenciou problemas estruturais que já existiam, né? Da sobrecarga das mães, evidenciou como a escola cumpre um papel muito além da educação, né, do ensino dos nossos filhos. Toda a minha rotina se baseava antes nesses horários do Jimmy na escola. Eram os horários que eu tinha para estudar, eram os horários que eu tinha para fazer alguma atividade física. E agora ele não só não está... E os finais de semana também, que eu podia contar mais com o meu companheiro e com a avó, né, que a presença dessas outras mulheres na criação dos filhos da família é muito importante. E aí a pandemia veio e eu não posso contar com mais nada. Nós temos uma barbearia também, então isso facilitava, porque eu podia deixar ele ali, né, no trabalho do pai dele, quando precisava, mas agora não posso, porque, né, nós estamos submetidos a um risco. Então a criança fica em casa, e não só fica em casa, como a mãe assume também o papel de, né, auxiliar direto, né, na parte da escola. Eu digo que eu estou me formando em 2ª série esse ano, né, o meu mestrado, a minha dissertação, que eu já tinha feito todas as disciplinas, ainda bem, o ano passado, é para mim a coisa mais difícil, porque no quesito do artístico eu tenho até produzido bastante. Essas angústias, elas acabam sendo processadas para mim através da escrita. Então eu tenho produzido bastante, eu estou envolvida com várias coisas, mas são coisas que eu consigo fazer com a TV ligada, passando 12 anos para sempre, que ele está assistindo, passando, né, eu consigo fazer, consigo ler também, eu tenho lido bastante, mas não as coisas que eu deveria, que eu precisaria, né, então como eu não consigo fazer as coisas que eu preciso, eu estou, pelo menos, pelo bem da minha saúde mental, fazendo aquelas que eu consigo, né. Mas impacta muito, com certeza. E assim, eu tenho plena noção dos meus privilégios de ter um companheiro que pega junto, e a gente sabe que isso não é a realidade na maioria das mulheres. Eu tenho um filho só, embora ele demande bastante atenção, e nós fazemos, por exemplo, das atividades dele, eu percebi isso quanto às salas de espera, dos acompanhamentos, que ele faz fono, ele fazia outras terapias, e eu estudava nas salas de espera o ano passado, que eu tinha muita coisa para ler em função do mestrado, e até isso, né, mas eu tenho noção desses privilégios. É uma criança só,
a gente tem acesso à tecnologia, né, para fazer essas coisas, o que dá para fazer por internet, isso não é a realidade da maioria das mães, né? Então, mais impactante do que isso, só se algum de nós tivesse ficado doente, ainda bem que não ficamos. Então, acho que é isso que eu podia colaborar sobre essa primeira pergunta. Obrigada, Ju. Natália, pode. Andréia caiu. Ai, tô ligando áudio. Oi, meninas, obrigada pelo convite novamente. Assim, para mim a pandemia também me considero extremamente privilegiada, né? Ficou tudo nos conformes, não sou mãe ainda, e isso ajuda muito, né, no processo de que eu tenho que me haver somente comigo mesma no momento, né, e tudo isso, mas assim, são muitas angústias que vão crescendo, né, muitas incertezas, e principalmente esse sofrimento externo de ver o mundo e toda a questão da doença, das desigualdades sociais e do governo que a gente está, que tudo se acentua extremamente, a gente fica ali meio de mãos atadas. Eu e minha família, a gente teve Covid, mas foi leve, ainda bem, mas assim, dá aquele medo, né? A gente ficou ali sem saber o que ia, sem sair de casa, assim, tipo, só ao mercado, essas coisas, né? Mas a gente, ainda bem que ficou tudo bem. Você fica naquele medo, né, de perder pessoas mais velhas da sua família, enfim, aquela angústia que pegou para todo mundo. Eu acho que, para mim, está sendo um período de muita reflexão também. Eu sei o quanto muitas pessoas no início da pandemia falavam, usem esse momento para refletir. Eu falo, isso é uma fala extremamente privilegiada, né? Porque muitas pessoas estão se esforçando para sobreviver. Eu pude ter esse privilégio enorme, ainda assim com um susto, né, do Covid, mas que ficou tudo bem, de poder refletir bastante, poder me dedicar profissionalmente, mas tenho consciência do quanto isso é um privilégio, né? Profissionalmente ter podido me dedicar e fazer todas essas reflexões, enfim. Mas é isso. Muito obrigada, Natália. Andréia, tu chegou a acompanhar a nossa pergunta ou não? A pergunta, sim, Mari. Não consegui, foi as respostas, né, as gurias, a Ju, agora eu peguei o finalzinho da Natália. Eu disse, não, hoje a coisa não tá muito boa, né, essa tecnologia. Eu toquei não sei aonde aqui, eu acho que porque o meu computador tá ligado direto na tomada e desligou. Ficou tudo assim, que pânico. Bom, assim, a pergunta sobre a questão da maternidade, né, o que é como ser, né, uma trabalhadora e mãe ao mesmo tempo. Eu sou mãe do Fred, né, acabei não passando para vocês. A Ju se identificou como a mãe do Jimmy, né, eu acabo me esquecendo, olha que horror, né. Mas então, meu menino faz 14 anos agora segunda-feira, já é um mocinho, na verdade. E eu estou como dirigente sindical desde que ele tinha 3 anos de idade, praticamente, porque nas direções, não como diretora-geral, como é meu cargo agora, mas já militando, já no movimento sindical, né, praticamente desde que ele nasceu. Então, eu também me considero uma privilegiada, porque talvez eu não conseguisse ser mãe e militante como sou, num sindicato que é estadual e a gente precisa estar sempre na estrada, né? Como eu digo, neste momento de pandemia, não, mas é uma militância que a gente vive viajando, se não é em Brasília, se não é em Porto Alegre, né? Então, para conseguir conciliar com isso, com a maternidade, eu tenho um parceiro, que é muito parceiro. Talvez eu não conseguisse. Então, eu digo que eu sou uma mulher que tenho esse privilégio de ter um parceiro que toma conta mesmo, né? Desde que ele tinha 1 ano e 2 meses. A primeira vez que eu viajei, fui para Brasília, passei 1 semana, ele tinha 1 ano e 2 meses. E eu lembro de comentários, até de familiares, assim, como assim, né? Tu vai viajar 1 semana? Com quem o Frederico vai ficar? Como assim? Eu pergunto eu, né? Ele vai ficar com o pai dele, né? Mas é essa questão, assim, então conciliar é muito difícil, muito difícil. Eu, às vezes, eu acho que eu me cobro mais do que ele até sente a minha falta. Eu
sinto muito a falta dele e fico me cobrando, assim, de não estar presente. Neste momento de pandemia, poder trabalhar em casa, como disse a Natália, é um privilégio, né? Porque a gente sabe a grande maioria das mulheres não está nessa condição, né? Tem que se expor, tem que sair para a rua para poder trabalhar, dar conta das suas atividades e correndo risco e da família. Então eu estou em casa já 7 meses, né? Podendo trabalhar em casa. E é mais tempo, outro dia eu dizia para ele, filho, a mãe está mais tempo contigo do que quando eu tive a minha licença maternidade, porque na época ainda era de 4 meses a minha licença maternidade. Então eu fechei os 4 meses e voltei a trabalhar, e já trabalhando, na época eu trabalhava numa escola que era lá no Povo Novo, no Alfredo, eu saía muitas vezes às 7 da manhã e chegava meia-noite em casa, com ele com 4 meses de idade. Né? Então hoje eu estou há 7 meses com ele diariamente, todos os dias, né? Então, essa pandemia está me proporcionando também esse momento de maternidade, apesar dele já estar um adolescente, que fica mais ali no computador, nos jogos, no videogame, de vez em quando eu tenho que ir lá tirar ele desse universo dele, mas a gente está junto, né, há mais tempo do que eu já tinha vivido isso nesses 14 anos. É isso. Muito obrigada pela resposta, Andreia. Agora eu queria fazer uma pergunta para a Natália. Eu acompanhei teu Instagram quando eu fui te convidar e também continuo acompanhando até hoje. E eu vi teus posts sobre violência à mulher, relacionamento abusivo, inclusive me interessei bastante, gostei bastante do jeito que tu aborda e dos teus conteúdos. Então, como a gente sabe, existe um grande aumento da violência doméstica desde o início do isolamento social. Então, em relação a isso, além de denunciar, o que a gente pode fazer para ajudar essas mulheres que estão passando por isso durante a pandemia? E, além disso, eu queria que tu falasse um pouco sobre a divisão de trabalho doméstico nesse período pandêmico. E a divisão injusta é uma forma de violência? Sim, obrigada pelos elogios primeiro, né? Eu acho que, assim, desde o início da pandemia foi muito... Desde antes da pandemia vir para o Brasil, quando lá na China já tinha registros, eles, como foi meses antes, né? Eles já tinham registros de aumento de 3, 4 vezes por cento da violência contra a mulher, né, na pandemia. E aí, nisso, eu já me alertei no coletivo, né, que eu faço parte. A gente já falou, nossa, a gente vai ter que prestar atenção nesse assunto, porque a gente ainda nem tinha pensado, né, que seria tanta coisa com a pandemia, e a gente pensou, nossa, mas isso, as mulheres vão estar presas com seus agressores, isso deu bastante angústia, né? E de fato, passou pouco tempo depois, já começou esse aumento dos registros, depois uma diminuição das denúncias. E aí existe aquela coisa daquela visão reducionista, né, até conveniente, de que, se reduziu as denúncias, é porque não está acontecendo, né? Vamos seguir. Quando, na verdade, não, as denúncias são sempre subnotificadas, sempre. E muitas mulheres não estão podendo denunciar, né? Porque se elas estão em casa com o agressor, como que elas vão? Elas não estão nem conseguindo denunciar, né? Quem iria acolhê-las no momento de pandemia? Existiram vários e vários fatores, né? Então... maneiras de ajudar, né? Acho que a gente precisa se estruturar muito, precisa ser muito mais falado isso de como ajudar uma mulher em situação de violência, porque muitas pessoas, elas acham que você já tem que chegar com o pé na porta, né? Então, você tem que sair daí agora, e não é assim, a gente precisa traçar um plano de saída dessa mulher, e uma rede de apoio pode ajudá-la muito, muito mesmo nesse momento. Então, a gente pode ir traçando esse plano junto com ela. E jamais, eu estava até falando isso numa live que fiz mais cedo hoje, jamais falar diretamente com o abusador. Por quê? Porque, às vezes, a pessoa na fúria, às vezes a gente quer ajudar no impulso e a gente acaba prejudicando e piorando, né? Então, a gente vai lá e falar com o abusador, só que aquela mulher vai continuar lá com ele. Ele pode, infelizmente, até matá-la, né? Na raiva. E outra coisa... Quando a pessoa está nessa dinâmica da violência, a gente não pode se esquecer que essa violência ela vem em ciclos. Então esse abusador, ele faz todas as violências, depois ele agrada, fala que vai mudar, aquele período de lua de mel que a gente chama, né? E muitas vezes essa mulher, ela volta a acreditar.
e que vai mudar, ela tá nessa dinâmica de abuso, nessa persuasão que ele tá fazendo. Então, se nesse momento, às vezes eu já vou lá e falo, você tem que sair agora, eu falo com ele, vai dizer que você tá fazendo a cabeça dela e vai se afastar, vai afastá-la de você, né? Vai fazer esse isolamento. E você, muitas vezes, é a única rede de apoio que ela tem naquele momento. Então, para sair-se de casa, sempre na pandemia, em outros momentos agora, mais ainda precisa ser feito com mais cuidado ainda, né? A gente tem que ajudar essa mulher a traçar um plano. Então, ela vai sair. Para onde ela vai? Ela tem filhos, né? Então, tem que ser um lugar que vai abrigá-la e abrigar o filho, né? Como que vai ser? Ela é dependente financeiramente desse parceiro? Então, como que ela vai se sustentar a partir de agora? Você vai conseguir ajudá-la? Se você não vai conseguir ajudá-la financeiramente, ajude a ir existem coletivos que ajudam, né? Vários meios, ajudar lá a conseguir um modo, ou contatar a rede de apoio dela para ver quem que pode ajudar ela a organizar quem vai poder ajudá-la financeiramente nesse período. Então, para onde ela vai, né? Você vai conseguir abrigá-la? Existem situações, infelizmente, que os níveis de abuso muito altos que os abusadores perseguem. Essas mulheres têm que ir para lugares onde eles não possam encontrá-las, né? Então, onde que a gente pode ir? Existem casas, abrigos jurídicos de mulheres, né, em situação de violência, que são endereços secretos, então ninguém sabe, né, a não ser quem está naquela organização. Então a gente precisa ir ali, a denúncia, você pode ir com ela, é muito difícil uma mulher conseguir denunciar sozinha, porque a gente sabe até todas as violências, infelizmente, que acontecem na própria denúncia, né, todas as invalidações que acontecem. Então você consegue arrumar uma advogada para ela, né? Existem vários coletivos de advogadas também que oferecem suporte até gratuitos, né? Coletivos de psicóloga que oferecem terapia social até gratuito para mulheres em situação de violência. Então, ajudar a achar tudo isso. Existem algumas dicas, por exemplo, deixar uma malinha feita, essa mulher ajudá-la, aconselhar nesse sentido, para que se ela precisar fugir, ela possa fugir rápido, não precise pegar as coisas, né? E traçando esse plano de fuga junto com ela, né? Incentivá-la a denunciar. Enfim, a gente pensa que é assim, né? Entender que não é simplesmente sair, porque às vezes a gente fala para uma mulher em situação de violência, por que você tá aqui, você não saiu ainda porque você não quer? Gente, é tão complexo sair. Primeiro que já é complexo de qualquer jeito, né? Já é complexo quando é um namoro, já é complexo mesmo se essa mulher não depende financeiramente. A gente vê casos de mulheres que não dependem financeiramente e ainda assim é difícil porque existe dependência emocional na relação, existe toda uma dinâmica de abuso, de invalidação da mulher. E se ainda ela é dependente financeira, reside com o parceiro, tem filhos, enfim, tudo isso vai dificultando ainda mais essa saída. Então, ajudá-la a traçar este plano, né? De maneiras realmente eficazes e sem apontar o dedo e sem tirar satisfação com o abusador. Então, acho que são pontos bem importantes. Com relação à divisão das tarefas domésticas, assim, né? A gente tem aqui no patriarcado a divisão sexual do trabalho, né? Onde entende-se que a mulher tem que ficar com o trabalho mais do cuidado, o trabalho reprodutivo. Então, entende-se que é a nossa função ter filhos, né? Produzir massa de trabalho, até, né? Visto pelo capitalismo, e que a função dos homens é uma função mais produtiva. Então, entende-se que o trabalho da mulher é o trabalho do cuidado e os homens conseguem ascender profissionalmente. A gente sabe as desigualdades salariais e as dificuldades que a gente tem nos degraus, né? E aí depois que a gente começou a trabalhar na sociedade, nada diminuiu pra gente, né? Não foi tipo assim, então, tudo bem, você vai ter o trabalho produtivo também, e aí a gente vai dividir, então, o produtivo, né? A gente vai dividir esse trabalho do cuidado, e aí entre o homem e a mulher, não. Tipo, ela tem que trabalhar tantas horas ou mais ainda para sustentar, ganhar menos e cuidar de tudo da casa e dos filhos. Então, acumulou-se tudo para nós, né? E essa divisão é extremamente violenta. Eu considero uma violência enorme que nós sofremos com essa divisão sexual do trabalho, né? E o homem, eu até postei essa semana sobre isso, assim, né? A gente considera que é normal porque o machismo diz que o homem não tem que fazer tarefas domésticas, né?
que é nós, a gente que se vira e que essa é a nossa função. E a gente também infantiliza às vezes, eles ensinam que a gente infantilize de que eles não sabem. Só que eles são perfeitamente capazes de aprender assim como nós, né? Não existe uma diferença no cérebro feminino e masculino que nos capacite a aprender mais as tarefas domésticas e o cuidado com os filhos e os homens menos. É a mesma proporção, isso é tudo problemas de socialização, são coisas que vão sendo feitas de maneira conveniente para o patriarcado, né? Então, se agora, na pandemia, em qualquer momento, você tem um marido que não te ajuda em absolutamente nada, não faz a parte dele, né? Que ele não faz as funções domésticas, que ele não faz a parte dele no cuidado com os filhos, isso é um comportamento abusivo, sim. Eu enxergo como comportamento abusivo porque vai te sobrecarregar totalmente. Primeiro que você não está ali para servi-lo, né? Isso já é uma visão de dominação, de que você está aqui para me servir, e isso é extremamente abusivo, né? Porque você está ali num relacionamento, você não é subjugado em momento nenhum nessa relação, você não pode ser subjugado. E, além disso, olha o quanto você vai ficar sobrecarregada, estressada, e às vezes ainda cobra, aí vem toda a cobrança estética que a mulher tem que cuidar de tudo isso e ainda está, né? Totalmente pertencente aos padrões de beleza, fazendo não sei quantas horas de academia e o cabelo e não sei o que, não sei o que. Isso é totalmente injusto. Então, que a gente lute também contra isso e entenda que isso não é normal. É normalizado, porém não é normal. Então, acho que é isso. Muito obrigada pela resposta. Até nesse teu comentário, lembrei de algumas coisas, como... Acho que vai fazer algum barulho de fundo, porque meus cachorros saíram latindo. Mas, enfim... já vi alguns casos em que a pessoa estava num relacionamento que tinha muitas ações abusivas, desculpa. E eu lembro que falavam para essa pessoa para ela sair. E eu lembro da pessoa não conseguir sair de forma alguma. Queria, porque sabia que não fazia bem. Porque passava a maioria do tempo mal, não fazia mais bem. Mas queria sair e não conseguia. E aí é o que tu falou da dependência emocional. Então é algo bem difícil. E acho que as pessoas chegarem e falarem, sai disso, ou por que tu não sai? É tão fácil. Então acho que isso não ajuda. Isso às vezes pode até acabar piorando de certa forma, porque a pessoa sabe que faz mal, a pessoa quer sair, ela só não consegue. E sobre a divisão de tarefas domésticas, me lembrei também há muito tempo tem essa discussão de quando a gente é criança, os meninos recebem cozinha e recebem coisa para limpar, enfim. Mas indo para nossa próxima pergunta, a não ser que a Mari queira fazer algum comentário sobre que o microfone dela tá ligado. Eu queria falar que enquanto a Natália falava, eu lembrei da série Bom Dia, Verônica, né, que retrata muito bem tudo que foi dito na fala dela. Ai, eu tava louca pra começar a ver. Mas, indo para nossa próxima pergunta, ainda para a Natália, queria perguntar para ti, nesse nosso contexto de pandemia, quanto tu acha que a gente deve procurar ajuda psicológica? E se a gente não tiver recursos, o que a gente pode fazer? Então, eu acho que quando a gente puder, assim, a ajuda psicológica, na verdade, não tem uma coisa que te contraria uma contraindicação, né? Na verdade, é a gente buscar ajuda psicológica. Sempre que a gente puder ver que é necessário, só vai ser benéfico, não é algo maléfico, né? Não tem esse efeito negativo. Porém, agora na pandemia, a maior parte de nós, psicólogos, nosso trabalho cresceu. Muitas áreas diminuiu, o nosso tendeu a crescer, né? Por conta disso, da saúde mental das pessoas estar extremamente abalada na pandemia. Mas, assim, busquem sempre que quiserem, que acharem necessário, mas existem alguns sinais de alerta no quais a gente deve procurar, né? Então, isso, eu tô num relacionamento abusivo, tô me sentindo extremamente oprimida, mas tem vários, né? Várias coisas. Mas agora, com relação à pandemia, existem muitas pessoas que estão com crise de ansiedade. Então, se você tá sentindo aquela coisa, aquele sufocamento, aquele pensamento acelerado, você tá o tempo todo pensando, trabalho, em coisas que você não consegue resolver, o medo excessivo, tem pessoas que estão com muito medo da doença e aquele medo tá tomando conta, né? Então, se você tá com esses sintomas, se você não tá conseguindo dormir direito, se os seus pensamentos estão extremamente, não no seu modo como costuma ser, né? Estão extremamente acelerados, você está com pensamentos extremamente difíceis, ideias
que catastrofismo ali, né, pensando no pior. Se você também, se você está se sentindo uma sobrecarga extrema, um estresse está tomando conta de você, o que está acontecendo com muitas pessoas, muitas mulheres, principalmente agora nessa pandemia, também é muito legal. Enfim, se olhar e entender. Às vezes a gente sabe quando a gente está chegando no nosso limite, né? Tem muitas pessoas também que estão muito prejudicadas com a rotina do trabalho, do home office, trabalhando muito, muito mais, e isso está prejudicando a saúde mental de muita gente também, né? E pessoas que estão trabalhando fora e estão ali expostas a todo esse perigo, isso afeta muito a saúde mental, e pessoas que estão trabalhando muito mais horas, também isso afeta muito a saúde mental. Então, sempre que você olhar para você, ver que você está com crise de ansiedade, ou extremamente deprimida, desmotivada, sentindo aquela cansaço constante, aquela tristeza constante, é um momento bem legal para você procurar terapia. Natália, muito obrigada pelos esclarecimentos, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Quem quer falar alguma coisa? Ai, desculpa, eu confundi quem com quem. Ai, que vergonha. Enfim, queria agradecer também por ter aceitado o nosso convite de participar aqui da nossa Semana Feminista. Te acompanho há algum tempo no Instagram, então achei muito interessante ter topado e ter trazido esses comentários que são de extrema importância para a nossa live, então eu só queria te agradecer. Obrigada. Eu esqueci de responder uma coisa que você me falou. Posso acrescentar? Que você perguntou também quando a gente não consegue, né, pagar financeiramente a terapia, eu acabei esquecendo. Existem coletivos, projetos, diversos projetos. Tem um projeto de uma amiga minha que chama Psicólogos de Plantão, da Duda, que eles atendem. Existe o projeto da Manuela, que é a Manuela Xavier, que é uma psicanalista feminista, que ela supervisiona também, que chama Escuta Ética. E existem outros projetos também dos quais eles oferecem algumas consultas gratuitas, outras com valor bem social. Toda a universidade também, isso é bem legal. Também existem diversos projetos, né, que a gente pode encontrar. E toda a universidade que tem psicologia oferece atendimento psicológico gratuito. Também nós temos centros de formação em psicanálise que oferecem atendimento psicológico a preço social com pessoas que estão se formando, às vezes que já até se formaram nas faculdades também. Então, quem não tiver condição de pagar o valor social também, de que alguns projetos oferecem, pode procurar as universidades. Agora, a maior parte das universidades estão oferecendo atendimento online, com os alunos que já estão, às vezes, se formando, que tem supervisão com professores bem especializados, então a gente consegue encontrar esse serviço aí para que a maior parte das pessoas consiga ter acesso. Natália, muito obrigada. Tu tem um compromisso agora, né? Então a gente já vai se despedir de ti. Obrigada, meninas. Eu posso sair? Nós que agradecemos. Pode sair. A gente quer tu no presencial, hein? Com certeza. Só é um pouquinho longe, mas a gente dá um jeito. Obrigadão, eu adorei o convite. Tchau, obrigada, meninas. Se vocês precisarem, estou aqui. Obrigada a todo mundo. Beijo. Beijo. Oi, gurias. Então, como já foi dito, né, a pandemia está, com certeza, extremamente ligada à saúde mental, né, inclusive o caso de suicídios aumentou nesse período, e por isso a gente queria saber como vocês estão lidando consigo mesmas durante esse isolamento e quais os impactos da pandemia sobre a vida profissional e também na saúde mental e física de vocês. Além disso, a gente também queria saber que atividades ou cuidados vocês tomam para se manter sã e também se vocês teriam alguma dica para dar para quem está nos assistindo. Bom, peraí, para ter uma ideia, falando de saúde mental, minha memória está tão curta que tem que recapitular aqui as perguntas. Em relação ao trabalho, bom, primeiro que não posso deixar de comentar que maravilha a fala da Natália, né? Meu Deus, que fala mais necessária.
que vai aparecer muitas vezes aqui nas nossas pautas também pelo resto da conversa, né? Em relação ao trabalho, bom, nós somos autônomos aqui em casa, a gente sobrevive, o que bota o pão da criança na mesa e a ração das gatinhas é a barbearia. Eu tinha bolsa de mestrado e perdi logo ali, junto com a pandemia no início do ano, né? Foi assim, ó, março foi um ano de notícias assim, né? Arrasadoras. E então, assim, em relação ao trabalho, tem todo aquele trabalho artístico que como todo mundo, né, se não sabe, imagina, não é remunerado como deveria, na maioria das vezes. Nós trabalhamos anos num livro para quando ele sair, ele se pagar muitas vezes, né? Eu estou agora envolvida com 2 projetos de antologia, um projeto de livro solo, que tem que estar sempre alguma coisa pronta quando surgem os editais, que aí pode rolar uma graninha, tem que ter o trabalho pronto para submeter, um livro infanto-juvenil, que é em parceria com o meu companheiro, que é ilustrador, e mais outras coisas que agora eu nem lembro. Mas, assim, é esse trabalho, né, que é um trabalho intelectual, que é um trabalho que exige bastante, mas que também, para mim, é o que ainda me salva, é o que salva a minha sanidade, porque é aquilo que me motiva, é aquilo que faz com que eu tenha um foco, né? Porque eu tenho problemas de ansiedade muito sérios, tive crises depressivas durante os últimos 15 anos da minha vida, então eu vivo em alerta, porque depois de um tempo a gente aprende a não se negligenciar nesse aspecto, né? Esse é o principal aspecto que não pode ser negligenciado, senão não existe mais nada. Então, eu estou sempre alerta. A única atividade que eu continuei fazendo, assim, de autocuidado, né, foi conseguir manter minha terapia, que eu faço também, assim, a um valor que eu consigo pagar, senão não seria possível para mim, como a Natália, né, falou, deu vários caminhos ali para quem não consegue, né, pagar. Isso é assim, aquele tempo que eu consigo, porque está muito difícil isso de conseguir um tempo sem interrupção. Agora, por que eu estou aqui? Porque eu negociei um tempo de tela extra de noite, que é uma coisa bem complicada aqui em casa, senão a criança fica super agitada na hora de dormir, mas né, a gente tem que ter essas ferramentas para conseguir lidar, né? Não dá para fazer o perfeito, a gente faz o possível, né? Uma coisa que para mim ficou muito evidente também em relação a essas questões de autocuidado e que recupera algo que a Natália falou ali, é que o que a gente chama de autocuidado muitas vezes não é autocuidado. Questões estéticas é um cuidado que nos é imposto e que agora na pandemia, o que a gente continuou fazendo e o que a gente não faz mais? Porque não se sente mais obrigada, já que não está saindo para socializar, né? É engraçado dizer isso, mas eu vou usar esse exemplo porque, né, a gente pode se expor, não pode expor os outros, então vou me usar. Eu não depilo as pernas desde março, por exemplo. Aí o que eu me pergunto? Por que eu depilo as pernas, então? Porque eu realmente preciso daquilo, aquilo faz com que eu me sinta bem? Ou eu me sinto bem porque eu sou mais bem aceita socialmente quando eu apareço assim ou assado, né? Então a pandemia, isso da gente estar em isolamento, nos evidencia também o que é fundamental, o que não é fundamental, o que nós fazemos pelo nosso bem-estar, o que nós fazemos porque o nosso bem-estar é mediado pela resposta do outro, como nós somos aceitas socialmente, né? Então, isso, para mim, o autocuidado se mostrou realmente o que é aquilo, o que faz eu me sentir bem? Claro que a questão da autoestima envolve questões estéticas. Eu gosto de colorido, eu gosto... Fazer exercício eu sinto muita falta porque alivia a minha ansiedade, mas na verdade eu acho que eu não gosto muito não do exercício que eu fazia, né? Porque é isso, tá me fazendo, tô sentindo saudade daquilo, do que eu tô sentindo saudades, né? Então essas coisas ficam evidentes. Para mim, ainda da questão da saúde mental, além de eu poder ter o privilégio de dizer que escrever, que é um dos meus trabalhos, né, é uma coisa que alimenta, que me deixa em paz, que alimenta a minha sanidade, isso nem todo mundo pode fazer isso, né? Também tem a questão da parte da barbearia, que eu faço produtos ali para barbearia, mas quem realmente está ali tem que se expor todos os dias e sair e atender os clientes é o meu companheiro,
Então, isso quebra o nosso isolamento, nunca é completo, porque a gente precisa se sustentar, então ele tem que estar ali tomando todos os cuidados do mundo, mas tem que estar ali. Os produtos eu faço em casa, ele leva para vender ali. As cervejas que a gente vende também, eu falo com os clientes pelo computador, mas eu estou protegida, eu e a criança, né? Alguém tá... A gente sabe que muitas pessoas estão expostas não porque querem, mas porque precisam, né? E isso impacta também o nosso... A nossa mente, porque no início nós tentamos ficar em isolamento mais completo, a barbearia ficou fechada durante um bom período, até que a gente começou a ver que não ia conseguir pagar as contas do mês, que tinha que ter supermercado, e por quanto tempo a gente conseguia se manter assim. E foi muito difícil, isso é uma coisa que nos deixou num estado de tensão muito grande tomar essa decisão. Então a gente vai ter que se expor, e aquilo era abril, agora nós estamos com uma falsa sensação de tranquilidade, porque nós acostumamos, né, um pouco mais com esse risco. No início foi muito mais impactante. Aqui em casa a gente continua fazendo, né, continua acompanhando as notícias, porque quando a gente acompanha as notícias a gente vê que não acabou nada, né? Nós estamos com essa falsa sensação porque estamos nos acostumando, mas não dá para flexibilizar demais. Mas é claro, nós temos uma criança de 8 anos em casa, num apartamento pequeno, sem pátio, sem ver os amigos desde março. Então, alguma flexibilização nós temos que fazer de vez em quando, porque senão, né, agora ele mesmo está com humor, não posso nem falar do pobre da criança, porque ele assim, é a pessoa mais resiliente dessa casa. O humor dele teve muito bom até setembro, né? Agora ele tá assim, como é que a gente vai criticar, né? Se pra gente é difícil, imagina para eles. E a gente ainda tem essa socialização virtual que ajuda muito, né? Poder ver, ainda que não seja pessoalmente, falar com as amigas, falar com as pessoas queridas, verificar como estão as pessoas com quem a gente se preocupa. E para as crianças, pelo menos para o meu, que não tem esse acesso direto, que não acho que faça bem, né? Ter um celular com a idade dele, por exemplo, não tem. Mas a gente usa, né? E a gente faz, ao mesmo tempo que isso nos ajuda, também é essa janela que a gente abre para o mundo através das telas, nos ajuda, mas também nos desgasta, porque a gente está exposto o tempo inteiro, a gente está aqui, a casa de todo mundo está aparecendo aqui, né? Isso pode não parecer, mas às vezes causa um sentimento ruim na gente, né? A gente nem sempre quer estar tão exposto assim. Mas é possível agora, né? Não é o que nós gostaríamos, mas é possível. E isso desgasta muito porque quem tem que trabalhar, a Andréia vai falar daqui a pouco, que é professora também, é época que eu dei aula, fui colega da Andréia de escola, a gente se conhece há muitos anos, quem tem que viver na tela, ao mesmo tempo, essa tela aberta ali para trabalho, ela também está tirando a gente do aqui, né? Esse espaço, esse interespaço que a gente abre, ele está tirando a gente também do aqui. Então é muito complicado, a gente está nesse constante deslocamento e isso abala a gente demais. Eu tenho conseguido tirar assim, que para mim o sono é uma coisa que o sono, eu não valorizo tanto o sono como muitas pessoas, isso é claro que é ruim, dormir é muito importante pra gente estar com a mente legal, mas eu durmo super pouco, então depois que o meu filho dorme, é o momento que eu tenho pra tirar, e eu faço isso todos os dias religiosamente, tirar um tempinho pra mim. O meu companheiro às vezes prefere dormir um pouco, depois ele vem e fica comigo, a gente assiste alguma coisa, a gente fica junto, mas eu não tiro esse soninho. Né, não preciso tanto dormir, porque para mim isso é muito importante, eu ter esse momento em que eu vou sentar e assistir alguma coisa que eu não sou obrigada a assistir, e que é o que a minha mente também consegue se concentrar naquele momento. Então, são os rituais que eu tenho feito, né, pensar assim, o que realmente me faz bem, às vezes é uma coisa muito boba e faz muito bem pra gente, né, de parar, ou assistir uma coisa, ou quem tem um pátiozinho, né, eu sinto muita falta isso é uma coisa que também ficou muito evidente, morar em apartamento já é assim, né, um prejuízo na nossa qualidade de vida tremendo. Como faz falta um pátio, poder tomar um sol, mexer numa plantinha. Isso é uma coisa que a gente está já vendo, assim, avaliando a vida, né, a partir desse período. Não quero mais morar o resto da minha vida em apartamento, não quero. Como viabilizar isso de outra forma? Aí vem a questão econômica que não nos deixa o leque de opções tão aberto quanto a gente gostaria, né? É claro que todo mundo gostaria de morar com tudo que lhe faz bem, né, ao seu dispor, mas nem sempre a gente tem. Então, dentro do que eu tenho, o que eu faço atualmente é isso. Não sei se eu vou direto, Mariana. Já pego. Sim, André. Então, assim, eu acho que a Ju me contemplou em muita coisa, né? A gente, na verdade, vive realidades diferentes, mas
não fomos muito diferentes, né, num contexto geral, como mulheres, né. Como eu disse na minha primeira fala ali, tenho alguns privilégios, sim, que eu considero privilégios, porque não é a realidade da maioria das mulheres, né. Mas neste momento de pandemia, eu vim para o home office, né, a gente teve uma decisão de fechar a sede do CETERS e aí trabalhar em casa, né, e atender as colegas, atender a categoria em casa. Eu não estou com sala de aula neste momento, eu também trabalho numa escola privada, que é a escola que a Ju trabalhou, né, a gente trabalhou juntas, agora tem outro nome, enfim, mas é o mesmo contexto. Mas faz 20 anos que eu trabalho lá e este ano, em janeiro, eu resolvi tirar uma licença de interesse na escola particular, porque tinha uma previsão de um ano que seria bem agitado, bem complicado para mim, porque teriam eleições no sindicato. Então eu tinha decidido, nem sabia que viria uma pandemia, né? E até acho que foi bem-vinda essa licença interesse. Então eu não tenho sala de aula, mas eu, como dirigente do sindicato de trabalhadores em educação, convivo com essa realidade das colegas desde o início todo, né? Depois eu até posso abordar um pouquinho melhor essa questão específica da minha categoria. Mas quando vim para casa, a expectativa era de que a gente ficaria uns 15 dias, 30 dias, né? Então, bom, não tínhamos assim ainda o boom das lives, né? Pensando lá naquele primeiro momento, era aquele início, vou atender em casa, ok. Comecei a pensar assim, mas como que eu vou ficar em casa? Porque eu sou da rua, eu sou uma pessoa que 30 dias de férias sempre foi muito para mim, porque ficar em casa, adoro ficar em casa. Mas um dia, 2 dias, 3 dias já estou querendo estar na rua, né? Porque a gente na militância é povo da rua, como diz uma colega, assim, né? É atos, é idas e vindas e viagens. E a gente sai desse universo, né, da casa, para ir trabalhar. Então saíamos eu e meu companheiro, e quando voltávamos, bom, cada um pega uma coisa, todo mundo pega junto, né? As atividades domésticas, elas são divididas, assim, aqui, na nossa relação, né? Quem chega primeiro faz a comida, quem tem que sair depois lava a louça, não tem muito uma regra, assim, a gente já tem uma convivência de que nenhum deixa para o outro, né? Quem chega primeiro faz, tem que recolher a roupa, tem que botar a roupa para lavar, então as tarefas são um pouco assim. Claro que tem coisas, como disse a Natália na fala dela, assim, que é da nossa natureza, é do patriarcado que a gente vive, né, de formação, da Constituição, né, enquanto que eu não educo assim o meu filho, espero que ele tenha uma outra concepção e tenha uma formação diferente, né, mas, e até talvez com o exemplo do próprio pai, seja diferente realmente. Tem coisas que a gente olha e enxerga e parece que eles não enxergam, né? E estando em casa é impossível, assim, porque aí ele teve que sair, né? Ele não teve o isolamento, ele teve que sair para trabalhar, né? Então, claro, diminuiu um pouco a carga horária do serviço dele, ele ficou mais em casa, mas ele, na maior parte do tempo, nessa pandemia, ele saiu todos os dias. Né, como disse a Ju, se expondo, a gente com todo cuidado, apavorados, morrendo de medo no início, assim, né? Mas, enfim, a gente... então, ele saindo, as tarefas ficaram obrigatoriamente mais comigo. Não teve jeito, assim, né? Porque eu tô ali, tô enxergando, né? Aquilo que quando sai para trabalhar, almoçou, não deu tempo de lavar louça, vai embora. Quando chega, lava. Estando em casa, as coisas iam fazendo, vai fazendo. Então, o peso é grande, assim. E aí atender o filho que está em aula virtual. Ele é aluno da rede estadual, então as atividades, ter que ajudar ele em todas as atividades. Então foi um momento assim, eu estou estudando junto, né? Eu sou professora de matemática, né? Então estou estudando português, estou estudando história, estou estudando ciências, todas as disciplinas de novo ali, porque estou estudando junto com ele, porque tudo é assim, mãe me ajuda, mãe me ajuda, mãe me ajuda, mãe me socorre, e tu tem que estar vendo assim, tem aula hoje, tu perdeu, tu não fez, tu já mandou atividade, porque se deixar também não faz, né? Vai deixando, esquece às vezes do horário. Então todo esse trabalho de atendimento,
da categoria, que nunca parou, que a gente é muita luta nesse período todo, né? Eu não tenho hora, o celular, até tenho dois, tem um ali carregando, tem outro aqui, tem um que é o meu pessoal e o outro que é o do sindicato. Então, eu tentei colocar alguns limites, assim, tipo, do sindicato no final de semana, eu não vejo, mas às vezes tem mensagens, assim, como é que eu não vou abrir? O que será? Deve ser urgente. Né? Então, e é isso, às vezes é 11 horas da noite, é meia-noite, porque os colegas estão numa rotina que também está todo mundo sem horário, assim. Não estão se dando conta que é meia-noite, e aí bate, lembrou de alguma coisa, então vou consultar a Andréia, né? E aí manda mensagem, aí eu fico, abro, não abro, será que é urgente? Vou abrir. Né? Às vezes não é tão urgente, podia ter sido no outro dia, mas... Então a gente não desliga, né? Isso é o tempo inteiro. O que eu fiz lá no início, assim? Porque pensando nessa lógica, assim, eu vou pirar se eu ficar muito tempo em casa. Quando eu vi que não era mais só 30 dias, que ia ser 30, 60, quando caiu a ficha, eu me dei conta, assim, de que não, gente, isso aí vai durar muito tempo, eu preciso ter algumas fugas, porque eu vou pirar. E aí a coisa, daqui a pouco a gente se preocupa com relacionamento, né, porque como é que eu vou lidar com isso, de não sair de casa e de ficar sempre, assim, nessa rotina. Então eu procurei algumas coisas, eu comecei a fazer alguns cursos online, de coisas assim que sempre me interessou, mas que eu não tinha tempo, não conseguia fazer, então vou organizar minha carga horária para fazer. Eu sou muito da terra, minha fuga, eu moro em apartamento, né, Ju? Mas a gente já uns 7 anos atrás comprou um terreno lá no Povo Novo, né, para fora. A gente está fazendo uma casa já faz 5 anos, porque falta grana. Né? Então tu vai fazendo aos pouquinhos, é o meu marido mesmo que faz, aos finais de semana, com alguém ajudando, então é sempre assim. Mas a gente já planta nesse terreno, porque isso foi é uma escolha de vida que eu tenho já de algum tempo. Na verdade, eu digo que é um resgate, uma volta à minha ancestralidade, ao meu passado, porque eu nasci, me criei para fora, né? Sou netas de agricultores, minha mãe gosta de plantar, então essas coisas, assim, para mim é a minha fuga. Então, a gente focou muito nisso. Todo final de semana, ou no sábado, ou no domingo, não dá para a gente ficar lá na casa, porque não tem nem luz, enfim, né, não tem ainda as condições para dormir, mas a gente tem como cozinhar, passar o dia, então a gente vai ao sábado, vai domingo, e plantamos muito, a gente comeu e está comendo ainda muitos alimentos do que a gente está plantando. Então, a gente plantou ervilha, plantou cenoura, plantou beterraba, tudo é orgânico, né? Então essa horta foi a minha fuga neste momento, né? Os meus jardins, tem um tanto em flores, tá melhorando, tá cada vez ficando mais bonitinho, porque todo fim de semana tu vai. Então é isso, a minha fuga foi mexer na terra. Eu fiz curso de permacultura, de agrofloresta, né? Fiz um curso de viver no campo, né? Algumas coisas de tipo, fazer a transição para viver no campo, como fazer a transição. É uma ideia que tenho aí para daqui a um tempo, assim, quem sabe migrar para essa casa no campo, né? Mais para fora, assim, viver um pouco mais de um alimento mais saudável, de uma coisa mais natural, enfim. Fiz um curso de comida de alimentação viva também, procurei nesse período me alimentar um pouco melhor, preparar melhor a minha alimentação, diminuir um pouco a carne, fazer alguma coisa mais... e aí entra nessa questão do cuidado, né, porque eu sou obesa há muito tempo, sempre fui acima do peso, sempre teve esse monte de coisa, né. E aí, mas também sempre lidei muito bem com isso, não tenho problema nenhum estético com isso, assim, é muito tranquilo. Mas fazendo alguns exames, né, algumas taxas mais elevadas, e aí com a pandemia, né, isso me preocupou, porque aí a gente via assim, aquelas pessoas que não têm comorbidade, mas ou que não estão acima de 60 anos, o que mais aparecia como casos mais agravados, né, e até de óbito nos mais jovens, aquelas pessoas acima do peso, as mais obesas, né. Então, me preocupei muito com isso, meio que deu uma neura no início, assim. E então, o foco na questão da alimentação, eu consegui diminuir 7 quilos nesse período. Né, cuidando na alimentação, fui a nutricionista, fui na gastro, fiz endoscopia, fiz um check-up nessa questão da alimentação e me organizei um pouco dentro disso. Então, eu acho que mais é isso, assim, a minha fuga foi na questão de mexer na terra, de me encontrar comigo mesma,
né, nesses momentos, me desligar um pouco do celular, tentar colocar uma rotina, né, de alguns horários, não usar, evitar e me limitar, porque eu comecei a entender assim, não, eu tenho que ter um momento que é meu, que não é de trabalho, a gente precisa ter um pouco dessa organização. E, no mais, assim, estar com meu filho, né, essa convivência, estar em casa, me fez bem nesse sentido, assim, não posso dizer que fiquei mal, não, porque tá legal, né, a gente está conseguindo ter uma relação legal, tá conversando mais, porque essa, como eu disse, assim, no início, né, essa fase da pré-adolescência é muito angustiante, assim, eles não querem conversar, e eu acho que o menino é pior que a menina, não sei, talvez, eu não sei porque eu não fui uma menina assim, eu sempre fui de muitos amigos, de muita conversa, o Frederico, ele é muito na dele, muito tímido, ele não tem amizades, ele não é de, né, então eu fico o que tu tá sentindo, o que tu quer, né, e aí também não quero ser chata, então a gente está conseguindo conversar, rir mais, brincar, né, tá mais próximo, assim, então estou tentando tirar um proveito disso. Eu acho que essa reflexão, cuidado comigo, né? Os meus cabelos brancos fazem parte disso também, né? Porque, como disse a Ju deixou de depilar, eu nem depilo porque não tenho pelo, Ju. Isso é uma bênção, assim, não tem pelo nas pernas, assim, o mínimo. Mas os meus cabelos brancos, né? Isso era uma tortura, porque a cada 15 dias eu pintava o cabelo. Né? Então, vou aproveitar a quarentena, gente, vou me desapegar da tinta, e tô assumindo os brancos e vou ficar branca, porque me dou conta, né, e não me dou conta, eu já sabia disso, óbvio, mas era aquela coisa, não era para mim, era porque os outros, né, pensavam, o que os outros vão pensar, porque eu tô com essa raiz branca, né, então é isso, acho que muito ruim esse momento, muito ruim, muito difícil, mas é um momento de crescimento, para mim tem sido de reflexão, de muita reflexão, crescimento, muita saudade das amigas, dos amigos, de estar junto, mas a gente vai superar. É isso. Obrigada, gurias. Eu acho que não tem uma fórmula secreta, né, para manter a sanidade na pandemia, porque a pandemia, o isolamento é feito de altos e baixos, né? Tem períodos que a gente está muito bem, fazendo várias coisas, e períodos que não dá. E tudo bem, não dá, né? A gente está numa pandemia, é algo inédito, nunca aconteceu isso. Como vocês falaram, muitas coisas ficam claras agora que a gente está nesse isolamento, né? Eu também fui uma pessoa que parei de depilar as pernas, parei de tirar a sobrancelha, só que aí, conforme foi retomando esse contato com o exterior, sabe? Porque eu passei 5 meses em total isolamento. Só que depois eu comecei a ficar louca, sabe? Eu precisava sair. Então eu passei a visitar minha namorada, que eu não estava vendo. Então, na primeira vez que a minha sogra olhou para minhas pernas ali cheia de pelo, eu já fiquei, meu Deus, o que ela vai pensar? E eu já depilei todas as pernas. Já tirei a sobrancelha, sabe? É muito essa preocupação com o que o outro vai achar da gente. Quando, na verdade, a única coisa que importa é como a gente se sente com nós mesmas, né? Eu acho que era isso. Enfim. Ju, a gente sabe que tu é artista, inclusive foi um dos destaques do primeiro concurso literário, Carmen da Silva, né? Que teve como proposta o tema da pandemia e do isolamento. Então, a gente queria saber um pouco sobre o que significa a arte para ti nesse período. E se tu percebeu alguma mudança no sentido da arte, de olhar a arte, a forma de enxergar o mundo, sabe? Depois da pandemia, durante a pandemia, isso mudou para ti? Desculpa, não sei se eu falei muito rápido. Não, tranquilo. Então, acho que um pouco disso eu já falei antes, né? Que eu processo não só as minhas angústias, mas todo o meu aprendizado eu processo através da escrita. É uma coisa muito louca, se eu estou lendo algo, mesmo que seja algo teórico, eu às vezes tenho que fazer uma pausa e aquilo acaba se tornando um poema que pode não ter diretamente uma ligação, mas dentro do meu processamento das coisas tem. Assim, é claro que a arte desse período eu vejo assim duas principais
funções, né? Que não é exatamente essa a palavra correta, né? Primeiro no agora, porque é uma forma de nós nos mantermos conectados, né? Através das formas artísticas, e isso acho que é uma grande carência que a gente tem com essa baixa sociabilidade, porque a virtual, ela nos auxilia, nos põe em contato, mas ela não substitui nunca, né? O contato presencial. Antes de abrir a live para o público hoje, nós estávamos conversando, né, da falta que faz quando eu participo desde a segunda, eu não participei da primeira semana feminista do IFE, eu participei da segunda, da terceira, da quarta, e como é bom a gente estar ali pessoalmente, ver pessoas que nós passamos muito tempo sem encontrar. E a Déia falou também daquele momento do café, depois do evento mesmo, que a gente troca, que a gente abraça, e isso nunca vai ser substituído por 1000 telas que nós tenhamos, né, disponíveis. Então a arte, ela vai fazer esse elo de comunicação, né, entre as pessoas. Além de ser uma expressão, ela não é nunca uma expressão só individual, né? Eu estou falando, mas esse meu eu é um eu coletivo. Então tem essa função no agora de registrar, né, esse momento que a gente está vivendo, essas angústias, processar essas angústias que a gente está vivendo, conectar, e no depois, para que a gente possa olhar com os olhos de lá, né, com os olhos do futuro, olhar isso que foi produzido agora e nunca esquecer o que a gente passou, e usar isso para tomar nossas próximas decisões, né. Então, eu acredito muito, sim, que como todas as formas, não só a literatura, que é onde eu me encaixo, mas todas as formas, esse barulho é a barbearia fechando, mas todas as formas de expressão artística, elas vão estar participando, todas as expressões culturais, né, elas vão estar participando da formação dessas pessoas, né, que estão estabelecendo as trocas. Então, isso vai impactar em tudo, né, na questão, não só a questão empática, porque a gente experimenta outros olhares, a gente experimenta na literatura de ficção, a gente experimenta outras vidas, e isso vai estar nos dando experiências, né? A gente experimenta, está nos dando experiências, e isso vai estar ampliando o nosso leque de interpretações do mundo, a nossa sensibilidade vai estar afinando. Então, acredito muito, sim, que a arte torna as pessoas melhores, ou piores, né, dependendo do uso que se faça dela, mas ela é, sim, muito, muito potente. E nesse período, como em qualquer outro período de crise, né, a gente vê esse boom artístico, né, vindo, porque, claro, a arte, ela trata muito dessas angústias, que são angústias atemporais do ser humano, e que nesses períodos vão estar muito em evidência. Então, para mim aconteceu isso, eu escrevi bastante, tanto que quando surgiu o concurso, Carmen da Silva, eu tinha um poema inédito, o que é muito difícil, porque eu não costumo deixar as coisas muito paradas, então eu escrevo e eu publico, e depois, quando eu vou publicar algo em papel, é um apanhado daquilo que já saiu, mas eu tinha, porque eu estava escrevendo muito, e aí eu tinha um poema inédito, um tema de isolamento, e submeti, e foi bem legal ter esse retorno, né, da FURG, que eu sou ali filhote da FURG, há 20 anos que eu vou e venho, estudo isso, estudo aquilo, e é a minha segunda casa, em alguns momentos a primeira já foi, né? Então foi muito, muito bom isso, para mim foi algo que me fez muito bem, né, por um grande período. A gente passa assim, né, escalando, né, nessa pandemia, escalando, tomando um ar e caindo de novo, e escalando, e assim nós vamos fazendo. Eu tenho, não só na questão da produção, eu tenho lido muito, então, pessoalmente posso dizer que a arte me salva, sim, eu tenho lido bastante. Não tenho conseguido produzir academicamente, que é o que eu deveria estar fazendo, me desculpe, orientadoras, mas saiu uma pesquisa lá em maio mostrando a queda da submissão de artigos acadêmicos por pesquisadoras mulheres durante a pandemia. Por que será, né? Por que será? A gente falou bastante de divisão de tarefas domésticas, né? Mas esse trabalho não remunerado das mulheres, né, vem silenciando o trabalho doméstico e da criação de filhos, porque mesmo quando se divide, a gente tem a carga mental. É isso que eu noto a grande diferença, né, dos homens com quem eu convivo. Mesmo os caras que pegam ali, não vou dizer pegam junto, mas pegam o seu, né, porque não é, a gente tem que parar de dizer, pode recolher a roupa para mim, não é a minha roupa, é a roupa da família, então recolhe a roupa, né, é assim, né, é assertivo, não é um pedido, não é um favor.
né? Mesmo esses caras que fazem o seu papel dentro da lida doméstica, da criação dos filhos, o que eu noto e que conversando e participando de coletivos de mulheres se percebe, é que eles não têm essa carga mental, porque eles não são criados desde pequeno acreditando que a casa é uma extensão do seu corpo, né? Que inclusive o caráter dele está aliado ao quão bem ele apresenta a casa dele, ao quão bem as roupas do filho estão se apresentando, né? E nós sim. Então a gente passa desconstruindo isso na gente, e acredito que essa geração de vocês, meninas, né, vai ter isso muito mais fácil, porque foram criadas por mulheres que já viram a problemática daquilo, muitas vezes, e estão aqui, né, estão estudando, estão lendo desde muito cedo, mas para a minha geração ainda, e muito pior, para da minha mãe e da minha avó, então, né, nem se fala, isso não era dado como um problema, o problema era tu ver problema nisso, né? A mulher era criada para... Da minha mãe em diante já tinha isso da liberdade sexual e do trabalho, mas ainda assim a tarefa doméstica e a criação dos filhos acumulada nisso tudo. Tu tem essa liberdade, mas tu não deixa de ser responsável por aquilo, né? Enquanto o cara trabalha, mas chega em casa e se deita para ver, não incomoda o teu pai, né? A gente acha que não, mas ainda existe muito não incomoda o teu pai. O pai faz quando pode, o pai recolhe a roupa quando ele não está fazendo outra coisa, né? O pai submete trabalhos, então quer dizer, se o homem está submetendo trabalho, se o cara tem um filho e isso não impactou em nada a produção dele, ele sendo artista, ele sendo acadêmico, ele sendo o que for, que envolva o intelecto, alguém está cuidando desses filhos para ele, né? Então alguém está fazendo um papel que é dele. Então, mesmo quando, falando da questão, né, de quando tem essa divisão torta, né, da tarefa doméstica, porque a maioria das vezes que existe essa divisão, ela ainda é torta, né, ainda não é equalitária. E mesmo quando ela é equalitária, a gente ainda não conseguiu se desvencilhar da carga mental, né, de achar que, como a Andrea falou, quando a gente está em casa, também a gente não consegue se desligar da casa. Então, aqui em casa, que é pequena, eu estou aqui na mesa da minha cozinha. A minha pia está ali do lado. Eu não consigo sentar e trabalhar se a pia está suja, né? Então, a gente não consegue, e isso eu vejo que os caras conseguem, eles conseguem muito fácil pular por cima da bagunça e fazer o que eles estão a fim de fazer. Porque aquilo não está na lista de tarefas mentais deles, como está na nossa. E eu não estou dizendo que tem que entrar para a lista dele, estou dizendo que tem que sair da nossa. Né? A casa é uma outra coisa, a gente tem que conseguir se desligar disso, todo mundo dividir a tarefa, mas quando não dá para fazer, ou quando não está na nossa hora de fazer a nossa parte da tarefa, não pensar na tarefa. Né? Poder destinar quanto a atenção das mulheres ao longo da história está sendo consumida e desviada por essas coisas, né? E a questão da criação de filhos, o meu ainda é pequeno, ainda tem 8 anos, mas agora é muito mais independente. Quem tem bebê em casa nem se fala, né? Também, mesmo quando é dividido também, né? Porque a gente tem toda uma culpabilização da mãe e um culto ao sacrifício materno, né? Então, quanto mais coisas tu perde porque tu tem um filho, melhor mãe tu é, e tá muito errado isso. Né? A Andréia deu o exemplo do trabalho com o sindicato, de ter ido viajar enquanto o filho era muito pequeno, e eu tinha eventos artísticos que eu organizava, e era também isso, deixar o filho com meses para ir organizar um sarau, né? As pessoas às vezes aceitam cuidar o filho se for para trabalho remunerado, mas como assim? Tu está escolhendo fazer isso? Então tu pode escolher não fazer, porque o filho é sempre em primeiro lugar. Não, eu digo isso, eu não tenho medo da crítica, porque eu acho que tem que começar a dizer essas coisas que são impactantes em relação à maternidade, e dizendo cada vez mais até elas se tornarem aceitáveis, né? Que o meu filho é uma das coisas mais importantes da minha vida. Mas eu tenho muitas coisas que são importantes na minha vida. Ele definitivamente é uma das coisas mais importantes da minha vida, mas no momento em que a gente faz com que isso seja a coisa e a única coisa, né, e todo o resto se torna dispensável, e não é, porque nós não vamos ser boas mães se nós formos mulheres insatisfeitas com a vida que a gente leva, né. A melhor mãe que eu posso ser é uma mãe que consegue ser flexível nisso e se enxergar, né, não se invisibilizar. Então, esse filho cresce, o que resta dessa mulher, né? Nesses coletivos que eu participo, eu noto muito assim, e é um incômodo ainda, a gente fala disso, mas na prática ainda não mudou. Pouquíssimas mães nos eventos de mulheres artistas, por exemplo. E tem mães, mas pouquíssimas mães de criança pequena. O que a gente vê? Aquela mulher que os filhos já cresceram e agora conseguiu voltar
a se dedicar àquilo que ela gostava, e não pode ser assim. E aqueles anos todos de silenciamento, como é que aquilo impactaram daquela mulher, né? Não tem que ser assim, a gente tem que ouvir também o que tem a dizer essa mulher que está sobrecarregada, tentando tirar essa carga, tentando lidar com a criança pequena. Ela não consegue, por quê? Porque ela não consegue produzir academicamente, não consegue produzir artisticamente, ela está muito silenciada, né? E a gente tem que ter essas mulheres dentro dos eventos. Incomoda, né? Uma criança aparecer. Isso eu tenho visto nas pessoas criticar. A criança invadiu a live. A criança está dentro de casa e o trabalho foi para dentro de casa. Se a criança não invadir a live em nenhum momento, o que está acontecendo, né? Alguma coisa está errada. Então a gente tem que ver a presença das crianças nos espaços, das mães nos espaços, porque elas participam do mundo. E a gente, essa higienização que se faz, né, do mundo e dos ambientes onde as coisas, os eventos, como se fosse assim, né, os eventos acontecem num ambiente à parte da vida real, né, onde não há crianças, onde não há barulho, onde não há uma mãe que tem que sair correndo porque ela tem que amamentar porque o leite está vazando, não. Né, a gente cria uma figura de uma mulher estátua, né, que não é real. Então, o meu trabalho bate muito, inclusive na poesia, bate muito em cima desses assuntos. E no meio acadêmico, até depois eu vou deixar nos comentários, quando vocês postarem o vídeo, essa semana eu estava lendo umas coisas, o coletivo de mães que eu participo, as gurias me mandaram como dica um e-book que saiu, está disponibilizado para ler gratuitamente. Foram 2 universidades federais do Rio de Janeiro, um grupo de estudos de gênero que organizou, que reuniu relatos de mulheres cientistas durante a pandemia, mães durante a pandemia. Tem mais de 800 páginas de relatos de mulheres cientistas, como elas estão produzindo ou não produzindo, como elas estão lidando, né, com essa transformação. E é muito importante, sim, a gente não pode... O que a gente vê é isso, as mulheres ali apavoradas para tentar dar conta, assim, né, como tendo filho, fazendo de conta que não tem filho, porque aí tu é uma boa profissional. E não, a gente não tem que fazer com que o filho se torne uma coisa invisível, né? A gente tem que normalizar a existência dessas mães e desses filhos, né, em todos os ambientes, inclusive no artístico. E é o que eu tenho tentado fazer. Às vezes com sucesso, às vezes com menos sucesso, mas sigo tentando. Espero ter contemplado. Com certeza. Muito obrigada pela resposta. Enquanto tu falava, enquanto a Andrea fala também, eu lembrei muito do que a gente está vivendo, né? Dessa situação que a gente está, porque a gente está trabalhando, mas a gente sai do trabalho e o trabalho não sai de casa, né? A casa é o nosso local de dormir, é o nosso local de trabalhar, é o nosso local de lazer. Então, isso acaba confundindo muito e nos sobrecarregando, porque sempre tem alguma coisa para fazer, né? E a gente não consegue se desligar do trabalho porque está sempre vindo uma mensagem nova, um e-mail novo, e a gente tá com aquilo ali, né? Nós somos ansiosos, a gente tem que ler e tem que fazer. Não sei se todo mundo é assim, mas... Kim? Na fala na fala da Ju e da Andrea, eu e a Andrea, acho que a gente tem idades bem diferentes, mas sobre a parte do cabelo branco, acho que eu pinto meu cabelo desde que eu tinha 7, 8 anos, mais ou menos. Nunca colori naquela época, porque minha mãe não deixava, mas passava uma tinta nas pontas, porque eu sempre gostei do cabelo colorido. Então eu acho que desde aquela época eu nunca vi meu cabelo ao natural, eu nem lembro como é meu cabelo. Então, tanto que agora ele tá todo descolorido, tá numa cor muito estranha, e antes ele era roxo. Então eu tô vendo como é que eu sou, porque eu nem lembro. E a Ju falou sobre a arte. Eu acho que vocês devem ter visto aqui atrás. Às vezes eu me meto para desenhar, porque eu acho que é um jeito de eu me distrair das coisas que estão acontecendo ao meu redor, ou até desabafar, de certa forma, sobre o que está acontecendo. Eu acho que, se eu não me engano, em 2017 ou 2018, eu usei muito desenho como uma forma de desabafar. Eu desenhava tudo que eu sentia, tudo que acontecia comigo eu desenhava, e era um jeito de eu botar para fora o que eu não conseguia falar. Então eu acho que a arte tem uma forma de nos
tirar da realidade ou desabafar da realidade que a gente está vivendo, até porque a arte não tem nenhum compromisso com a realidade, ela pode ou não relatar esses fatos. Então, eu acho que a arte é muito importante nesse momento e acho que ela ajuda muito, assim como me ajuda. Mas, fazendo uma pergunta para a Andrea, tu falou sobre tu deixar o teu filho com outras pessoas enquanto tu tinha que viajar. Até a Ju falou sobre isso. Então, eu queria te perguntar se tu acredita que teve algum julgamento externo pela tua escolha profissional versus a maternidade, e se tu acredita que as mães foram as mais afetadas nesse momento da pandemia. Bom, primeiro eu comentei ali no chat, né, que eu acho que as idades, eu acho que eu poderia ser tua mãe, Kimberly. São bem diferentes, mas eu também, desde os 15 anos, meus cabelos começaram a ficar brancos, assim, e eu já comecei a pintar. Mas é muito legal a gente se encontrar com a gente mesmo, assim, de olhar e, bom, esse é o meu cabelo, essa sou eu, né, não é, ou pintar porque tô a fim de pintar, de mudar de cor, mas não porque tem que tapar o branco, né? É isso. O julgamento, assim, eu vou te dizer que lá, quando ele era bem pequenininho, né, foi a primeira viagem, 1 ano e 2 meses, assim, foi escancarado, assim, foi explícito, né, foi uma pessoa que chegou aí direto e disse, assim, cobrou, como assim, tu vai deixar sozinho? Mas como assim, né, e quem vai ficar? Não vai ficar sozinho, ele vai ficar com o pai dele, né? E de pessoas próximas, porque isso, assim, é de quem tá próximo da gente, né? Não, ele vai ficar com o pai dele. E nós tínhamos o pai dele trabalhava, mas nós tínhamos uma pessoa que ficava com ele, né? Quando eu voltei a trabalhar com uns 4 meses dali da licença maternidade, nós contratamos uma pessoa, né, para cuidar dele, porque os dois trabalhavam, né? Então a gente precisava ter alguém para ficar com ele. E essa pessoa ficou com ele até os 4 anos de idade. Então, eu digo que, quando eu comentei até que, assim, eu mesma me cobrava, porque muitas vezes, foi muito frequente, assim, ele me dava tchau tranquilamente, tchau mamãe, dizia mamãe vai viajar, dá beijinho na mamãe, tchau mamãe. E era muito, assim, ó, quase que todos os dias chorava quando a Gilda ia embora, era a pessoa que cuidava ele o dia inteiro, né? Então aquilo assim, me dava uma coisa, assim, como assim, né? Mas é tão tranquilo, assim, que até essa conversa, assim, outro dia eu tive com ele, meu filho, tens algum trauma, assim, da mãe ter te deixado, ter te esquecido algumas vezes no colégio, porque estava em reunião e não conseguia chegar na hora, tudo isso aconteceu, né, quando era pequeno. Tá na hora de soltar e ele tá lá, e aí eu tenho que ligar pro pai dele, ele tá no colégio, eu tô na reunião, eu não consigo sair daqui, não posso pegar ele no colégio lá, o pai dele sair correndo também, para poder pegar e as pessoas já estarem esperando. Isso não foi mais de uma vez, né? Que essa correria, assim, que a gente tem que viver. Então a cobrança existe, assim, né? E até, às vezes não é nem explícita, não é nem falada, mas é um olhar que tu já sente que tá te cobrando, assim. Por que tu tá fazendo essa escolha, né? Mas é muito do que a Ju disse, assim. Nós não somos só mães, né? O Frederico é uma das coisas mais importantes da minha vida, repetindo as palavras da Ju, ele é com certeza uma das coisas mais importantes da minha vida, mas ele não é a única. Eu fiz uma escolha profissional, eu fiz uma escolha de militância, eu poderia não ser dirigente sindical, eu poderia estar só professora, né, dando a minha aula e não estar lá no sindicato, mas foi uma escolha de vida, né, e me faz bem, eu gosto de estar lá. Eu gosto de fazer essa militância, eu gosto de ter feito essa escolha. Eu sou feliz nessa escolha, né? Então eu não vou abrir mão do que me faz feliz, do que me faz bem, por outras coisas. Eu tenho que tentar conciliar, é difícil, mas a gente consegue conciliar. E sempre pensei nisso, ele vai crescer. E acho que se eu abrisse mão, se eu tivesse né, deixado de fazer as minhas escolhas ali, as minhas vontades, o que surgia para mim, porque são possibilidades que te surgem que de repente não vai ter outra oportunidade. Eu sempre pensei nisso, eu não vou ter outra. E isso eu não posso deixar para fazer depois. Algumas coisas eu deixei para fazer depois, estou deixando para fazer depois. Também a gente não consegue fazer tudo, né? Não consegui ainda fazer o meu mestrado, já comecei, fiz 1 ano, parei, ainda quero voltar.
né? Por quê? Tem que abrir mão de algumas coisas, não vou conseguir fazer tudo, né? Mas ele vai crescer. E eu sempre pensei nisso, assim, e se eu abrir mão das minhas coisas, eu não sei se eu vou ser uma melhor mãe. Eu não sei se amanhã ou depois eu pensar, eu vou cobrar isso dele também, né? E de forma alguma eu posso cobrar isso dele, né? De que se eu abrir mão de alguma coisa, foi por uma escolha minha. E também convivi um pouco com isso na minha vida, assim, a minha história também me formou desse jeito, assim, de ouvir, abrir mão, né? De tanta coisa para criar, né? E aí, vi exemplos disso, assim. Isso é uma coisa que, não, eu não quero isso para mim também. Se eu abrir mão de alguma coisa, foi uma escolha minha. Eu não posso jamais dizer para ele ou para outra pessoa que foi porque eu preferi ficar com ele, né? Então, eu não sei se isso, eu sempre tive esse cuidado, assim. E não queria que ele daqui a pouco se sinta, na minha concepção, eu quero ter um filho e estou formando uma pessoa que seja independente, que tenha liberdade, que se sinta livre, né? E que amanhã depois eu não cobre dele, fica comigo porque eu abri mão das minhas coisas para ficar contigo, agora eu quero que fique comigo, de jeito nenhum, né? Porque eu segui tendo a minha vida. Então ele vai crescer, ele vai ter independência. Se ele quiser ficar aqui comigo